Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos neste sábado ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos o Evangelho. Possamos clamar esse Espírito Santo que venha nos batizar nesse dia, que venha nos fazer ouvir e compreender essa palavra. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Mateus, do capítulo 14, do versículo de 1 a 12. Neste tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: ele é João Batista, que foi ressuscitado dos mortos. É por isso que os milagres se realizam nele. É que Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na cadeia. Isso por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Felipe, pois João lhe dizia: não lhe é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matá-lo, mas temia o povo que considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio deles e agradou a Herodes. Por isso este prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. E atiçada por sua mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que a cabeça fosse dada a ela. E mandou cortar a cabeça de João na cadeia. A cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João pegaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o acontecido. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o Evangelho de hoje nos chama a atenção, né? Nos chama a atenção para essa precipitação do rei Herodes. E o Evangelho de hoje nos ensina também isso, né? A termos calmas para resolver as coisas, né? A não nos deixarmos levar pelo momento ou pela ocasião. E aí o Evangelho me chama a atenção para ver como Jesus resolvia as coisas, né? Quando Jesus precisava resolver algo, ele se retirava no deserto, ele passava a noite orando e depois ele vinha e tomava a decisão. O Evangelho hoje está nos falando disso também, está ensinando para mim e para você, né? Que não termos essas atitudes de Jesus nos leva para essas situações. Então hoje o Evangelho nos ensina a estarmos atentos àquilo que deseja o nosso coração e atento àquilo que sai pela nossa boca, né? Para não sermos precipitados e ficarmos assim como Herodes ficou nessa situação, né? Onde ele teve que cumprir o que ele havia falado. Porque ele já havia falado diante de muitas pessoas que para eles eram pessoas importantes, para ele eram pessoas importantes. Então ele não quis desfazer o que ele havia falado, mesmo que isso tenha custado a vida de João Batista. O Evangelho vai dizer que ele ficou triste, por ter que matar João Batista por causa da sua precipitação. Então hoje o Evangelho está nos convidando a isso também, a não sermos precipitados, a termos as mesmas atitudes de Jesus, a nos afastarmos, esperarmos, orarmos, termos a prudência para poder resolvermos todas as coisas. Principalmente não nos deixarmos levar por aqueles que nos rodeiam, porque eu e você, nós não sabemos os desejos dos corações das pessoas. Herodes provavelmente não esperava que ela fosse pedir isso dele, mas ela pediu, atiçada por sua mãe. Orientada por sua mãe, ela foi lá e pediu a cabeça de João Batista. Então hoje o Evangelho está dizendo também para mim e para você que nós não conhecemos o coração um dos outros, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele prescuta o nosso coração, diz a palavra. E hoje o Evangelho nos ensina como fazermos as coisas. E aí ele termina dizendo que os discípulos de João pegaram o corpo e o sepultaram, e depois eles foram contar a Jesus o acontecido. Então todas as coisas precisam ser contadas antes para Jesus.
nossas decisões sejam assim. Que o Espírito Santo hoje, nesse dia de sábado, né, nos batize e nos ensine a não sermos precipitados, a não nos deixarmos levar por aquilo que os nossos olhos veem, ou pelas pessoas que nos rodeiam, ou até mesmo pela ocasião, mas que Ele nos ensine a nos deixarmos levar por Jesus, a contarmos todas as coisas para Jesus, para então tomarmos a nossa decisão. Que esse Espírito Santo hoje nos batize e nos torne prudente nas nossas decisões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.